A Jnana Yoga, Jnana ou Gnana, como é pronunciada em diferentes partes da Índia, é yoga do conhecimento. A raiz na, Gniya, Gná, o russo Zna, corresponde às raízes das palavras em inglês moderno know, alemão Knen, anglo-saxão Knawan, latim Gnoisere. A Jnana Yoga conduz o homem no sentido da perfeição através da mudança do seu conhecimento, tanto em relação a si mesmo como ao mundo que o cerca. Essa é a yoga dos homens do caminho intelectual. Ela libera a mente humana dos grilhões de uma concepção ilusória do mundo, leva-a a um conhecimento verdadeiro, mostrando-lhe as leis fundamentais do universo. A Gnana Yoga usa todos os métodos da Raja Yoga. Ela parte da afirmação de que a fraca mente humana, educada na contemplação de ilusões, nunca resolverá os enigmas da vida, porque isso exige um instrumento melhor, especialmente adaptado para a tarefa. Portanto, juntamente com o estudo dos princípios que estão na base das coisas, a Jnana Yoga exige o trabalho especial de educação da mente. A mente é treinada para a contemplação, para a concentração, para pensar em direções novas e não habituais e em novos planos, relacionados não com o aspecto exterior das coisas, mas com os seus princípios fundamentais. E, acima de tudo, é treinada para pensar de maneira rápida e exata, sempre tendo em vista o essencial e não perdendo tempo com detalhes externos e sem importância. A Jnana Yoga parte do fato de que a causa principal das desventuras e calamidades humanas é a avidya, a ignorância. E o objetivo da Jnana Yoga é sobrepujar a avidya e aproximar o homem do que se chama Brahma Vidya, o conhecimento divino. A meta da Jnana Yoga é a liberação da mente humana daquelas condições limitadas de conhecimento, nas quais está colocada pelas formas de percepção dos sentidos e pelo pensamento lógico baseado em opostos. Do ponto de vista da Jnana Yoga, o homem deve, antes de tudo, aprender a pensar corretamente. O pensamento correto e o alargamento de ideias e concepções deve levar à ampliação da percepção, ao mesmo tempo que essa ampliação deve conduzir, finalmente, a uma mudança das sensações, isto é, a extinção de todas as sensações falsas e ilusórias. Os mestres hindus, gurus, não visam de modo algum fazer com que seus discípulos acumulem tantos conhecimentos variados quanto possível. Pelo contrário, querem que seus discípulos vejam em tudo o que estudam, por menor que possa ser, os princípios que estão na base de todas as coisas. Geralmente é dado ao discípulo para meditar algum verso das escrituras antigas ou um símbolo, e ele medita por 1 ano, 2, possivelmente por 10 anos, trazendo ao mestre de tempos em tempos os resultados de sua meditação. Isso parece estranho a uma mente ocidental, que visa sempre seguir para diante, mas talvez seja o método correto para penetrar na raiz das ideias, em lugar de adquirir um conhecimento superficial de seu aspecto exterior, fazendo enormes acúmulos mentais de palavras e fatos. Estudando a Jnana Yoga, o homem vê claramente que a yoga não pode ser somente um método. O método correto deve necessariamente conduzir a certas verdades, e pela exposição do método é impossível deixar de tocar nessas verdades. Entretanto, devemos lembrar que, por sua natureza, a yoga não pode ser uma doutrina e, portanto, não pode haver um resumo ou esboço geral das ideias da Jnana Yoga. Utilizando a yoga como um método, o homem deve encontrar por si mesmo, sentir e se dar conta das verdades que formam o conteúdo da filosofia dos yoguins. As mesmas verdades, recebidas em forma de doutrina de outra pessoa ou de livros, não terão na mente e na alma os mesmos efeitos que as verdades que o homem encontrou por si mesmo.
verdades que ele procurou por muito tempo e com as quais lutou muito antes de aceitá-las. A Jnana Yoga ensina que a verdade para o homem só pode ser aquela que ele sentiu como verdade. Além disso, ensina o homem a verificar uma verdade por outra, a ascender lentamente até o cume do conhecimento, nunca perdendo de vista o ponto de partida, e voltando constantemente a ele, a fim de preservar a orientação correta. A Jnana Yoga ensina que as verdades compreendidas pela mente lógica, educada na observação do mundo tridimensional, não são absolutamente verdades do ponto de vista da consciência superior. Ela ensina o homem a desconfiar de si mesmo, de suas sensações, imagens mentais, conceitos, ideias, pensamentos e palavras. Sobretudo, a não confiar nas palavras, verificar tudo e olhar sempre em redor a cada passo. Exigir que cada coisa encontrada esteja de acordo com o testemunho da experiência e com os princípios fundamentais. As ideias da Jnana Yoga foram até agora transmitidas somente numa forma simbólica. As imagens dos deuses hindus e as figuras da mitologia hindu contêm muitas ideias de Jnana Yoga, mas a compreensão delas exige explicações e comentários orais. É impossível o estudo da Jnana Yoga nos livros, porque existe toda uma série de princípios que nunca foram expostos por escrito. As indicações disso, e até algumas definições deles, podem ser encontradas nos livros, mas essas indicações só são inteligíveis para aqueles que já receberam ensino direto. A dificuldade de compreender esses princípios é particularmente grande, porque não é bastante compreendê-los intelectualmente. É necessário aprender a aplicá-los e usá-los para a separação e classificação não só das ideias abstratas, mas também das coisas e acontecimentos concretos que o homem encontra na vida. A ideia do Dharma, num dos seus significados na filosofia hindu, é uma introdução ao estudo de um desses princípios, que pode ser chamado princípio de relatividade. O princípio de relatividade na ciência dos yogins não tem nada em comum com o princípio da relatividade da física moderna, e não é estudado em sua aplicação a apenas uma classe de fenômenos, mas em relação a todos os fenômenos do universo, em todos os planos e níveis, e desse modo, penetrando em tudo, relaciona todas as coisas em um só todo. Tudo o que foi dito antes é um breve resumo do que pode ser aprendido a respeito da yoga na literatura em línguas europeias existente e acessível de modo geral. Mas para compreender corretamente o sentido e a importância das diferentes yogas, é necessário compreender claramente que todas as 5, isto é, cada yoga separadamente é uma condensação e adaptação para diferentes tipos de pessoas de um único sistema geral. Esse sistema é ensinado oralmente nas escolas especiais, que diferem das escolas de yogins, tanto quanto estas diferem dos mosteiros. Esse sistema não tem nome e nunca foi tornado público. As alusões a ele só são encontradas raramente nos textos orientais. Muito do que foi atribuído à yoga pertence na realidade a esse sistema. Ao mesmo tempo, o sistema não pode ser encarado simplesmente como uma combinação das 5 yogas. Todas as yogas se originaram desse sistema. Cada uma delas é, num certo sentido, uma visão unilateral dele. Uma é mais ampla, outra mais restrita, mas todas elas expõem um único sistema. A combinação de todas as 5 yogas não reconstrói, porque ele contém muitas ideias, princípios e métodos que não fazem parte de qualquer das yogas. Fragmentos desse sistema, até onde o autor conseguiu conhecê-la, serão expostos no livro Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, que está sendo preparado para publicação, 1912 a 1934.